Oi gente, tudo bem? Naizinha tá aqui de volta e dessa vez a gente vai falar sobre um livro que eu li recentemente e que eu tô assim ainda encantada diante dessa leitura, que me deu uma baita ressaca literária e eu simplesmente amei conhecer a escrita da autora. É o livro 13 da FML Papers. Eu recebi o livro de parceria e eu confesso que quando eu recebi eu fiquei meio cabreira, assim, como eu até contei lá no Instagram, né? De ler o livro, por achar que talvez ele tinha mais coisas místicas e tal. O número 13, para muita gente, significa algo bem místico e tal, e pra mim, na minha vida pessoal, não seria diferente, e no livro também não, né? Não é à toa que leva ali o nome do livro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a autora, embora eu já tinha visto muitos booktubes, bookstagrams falando sobre esse livro em específico e uma outra trilogia da autora, mas assim, eu nunca tive o conhecimento, tipo, diretamente com ela, nunca tinha lido nada diretamente com ela. Depois que eu comecei, tipo, enfim, decidi a ler, eu confesso que eu terminei o livro em 48 horas. 48 horas foram o suficiente pra eu já estar, assim, totalmente apaixonada pela história de Cal e da Becca e, assim, querer mais, tanto da história dos dois, né, já saber, assim, pedir quase uma continuidade para saber se eles estão bem, como que eles estão e tal. E conhecer mais sobre a FML Papers. Eu vou deixar o site dela aqui embaixo também para vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dela, caso vocês nunca tenham lido, nunca tenham visto nada, como era o meu caso. Rebecca é uma jovem hacker, né? Ela é muito assim da vibe cibernética, que depois da morte do pai, ela e a mãe, Ingra, ela meio que teve que... Elas se voltaram para tipo, o mundo do crime e usaram essas artimanhas que ela sabia, né, toda a sabedoria dela e tal, para o mundo do crime. Um certo dia, a amiga da Becca, a Suzy, elas foram num parque de diversões e a Suzy decidiu se consultar com uma cartomante. O que acontece é que a Becca já tem assim um pé atrás por já conhecer a malandragem do povo e tal, artimanhas que ela mesma usa nesse mundo que ela leva. Ela não quis, e ela mesma era uma menina que não acreditava nem sequer em Deus, então vai acreditar em cartomante. Então ela fez tudo que pôde ali, naquele momento, né, que era possível, para que a Suzy não fosse para essa consulta na cartomante. O que é o fato da forma que começa o livro e que, tipo assim, dita todo o restante da história. Porque, ao ir embora, começa uma chuva torrencial e Becca percebe que tem alguém no ponto de ônibus precisando, tipo, de ajuda pra ir embora. A história começa, né, em Niterói, no Rio de Janeiro. Vocês já conhecem como as chuvas, né, nesse país, nesse ambiente. E aí ela resolve dar uma carona. Quando ela chega lá, é a cartomante. A cartomante vai lá, Madame Nadege, e solta pra algumas profecias, né? Solta algumas visões, revelações sobre a vida da Becca. E aí, o que acontece? Ela não dá ouvidos e um monte de coisas. Consequentemente, por ela não dar ouvidos, por ela não obedecer os conselhos não vou dizer assim, por ela não obedecer, mas tipo assim, ela foi não vou dizer assim por ela não obedecer, mas tipo, ela não ouviu, não deu ouvidos, né, os conselhos, as coisas, as ajudas, né, que ela poderia ter evitado, e começa tudo a dar errado na vida da Becca. Uma das coisas que ela diz é que a Becca, ela tava planejando ali um assalto, um golpe, digamos assim, na manhã do dia seguinte, e que aquilo ali não ia dar certo, e que o 13º homem, namorado, que entrasse na vida da Becca ia ser o homem da vida da Becca. O que acontece? O plano não deu certo, né? A mãe dela chegou a ser presa e para que ela não tivesse o mesmo destino da mãe, a polícia meio que deu uma cobertadazinha nisso e fez um acordo com ela em troca de serviços, né, cibernéticos, das vibes hackers e tal. A Becca ia trabalhar pra polícia e em troca disso ia meio que ganhar a proteção da polícia e, enfim, ia ter que seguir direitinho uns diretrizes dado pela polícia. A história é aquilo que faz a vida da Becca mudar. Por outro lado, nós temos o Cal, e ele era tipo um lutador de MMA em ascensão,
que talvez ali pelo mundo da fama, talvez pela aquela luxúria daquele negócio, né, muito glamour, muito dinheiro e tal, digamos assim, podia ser que ele não fosse das melhores pessoas, ser a melhor das personalidades, mas de todo não era um cara de coração tão ruim assim. Um certo dia, que deveria ser o dia dele comemorar e tal, da vitória dele de alcançar o cinturão da sua categoria, acontece que ele descobre que a namorada tá deixando ele. E ele sofre um acidente, que esse acidente também muda a vida dele totalmente, por completo. Em algum momento, a vida dos dois se cruzam. E se você contar, o 13º, né, boy surge dentro no meio dessa confusão. Eu comecei essa leitura pensando que ia ter algo mais místico, assim, no sentido, sei lá, de magia mesmo, de fantasia mesmo. E o que eu encontrei, na verdade, foi um romance bem tórrido, sabe? Uma coisa bem contemporânea do dia a dia, que poderia acontecer comigo, que poderia acontecer com você. Bem brasileiro, né, digamos assim. Ele começa em Niterói, no Rio de Janeiro, então a gente tem muitas referências do nosso dia a dia, desde a comida, desde as músicas tocadas, desde das gírias, então é uma coisa assim que te pega bem rápido, é uma coisa assim que, tipo assim, você se vê muito rápido, facilmente envolvido com a história. O Cal, ele é um personagem que ele me fez suspirar de várias formas. Quem acompanha aqui no canal já sabe que meio que eu tenho sempre uma quedinha pelos os mocinhos não convencionais. Mas assim, acontece que tudo que aconteceu na vida do Cal, ele começa a se redescobrir, né, a se reaprender, e a gente vai aprendendo juntamente com ele a quem ele é de verdade, né, a quem ele tá se moldando, no caso, de verdade. E é muito apaixonante o personagem, a família dele também é muito incrível, e todas as coisas, a forma com que ele gere a situação, que ele passou a ter que aprender a conviver com ela depois do acidente. Não vou dizer assim que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas a forma com que ele vive com aquilo é muito boa, porque mostra a evolução de um personagem. Eu achei ele incrível, incrível, incrível. A narrativa sempre em primeira pessoa, né, ali sendo dividida entre o Cal e a Becca, né, o que faz assim a gente conhecer mais do sentimento deles, dos pensamentos deles, e a gente entender um pouco mais sobre os personagens. Eu diria que esse foi um dos melhores romances contemporâneos que eu já li na vida, e que assim, eu estou verdadeiramente apaixonada pela escrita da FML Peters. E se vocês ficaram curiosos, né, ou então assim, pensativos sobre esse livro, saiba que eu não contei aqui nem sequer 13% do que acontece. Eu super indico a leitura, super vale a leitura. Então, assim, essa é a dica de livro que eu trouxe aqui, que eu tenho pra trazer pra vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, se você conhece a escrita da autora. Não se esquece também de ir lá, passar lá no blog, que tem a resenha completinha sobre esse livro. Meu link no Scooby pra você me acompanhar também, saber o que eu ando aprontando, o que eu ando lendo, como ando as minhas leituras, também vai estar aqui embaixo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e